Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade aí ao nosso estudo de matemática voltada para concursos, nós vamos falar sobre o tema equação do primeiro grau. O tema equação do primeiro grau é o tema introdutório, onde nós iremos aprender aí não somente a conceituar e identificar uma equação no primeiro grau, como fazer a parte operacional, que é o objetivo maior, encontrar a variável presente nessa equação. E vamos um pouco mais além, porque o concurso em si ele vai problematizar a situação da equação do primeiro grau. Então, nós vamos ver problemas que envolvem a equação do primeiro grau, como que se transforma essa linguagem escrita numa linguagem matemática e, a partir desse momento, depois fazer a parte operacional. Tranquilo? Vem comigo aí, galera, vamos dar o pontapé inicial, falando, então, de equação do primeiro grau. Então, para a aula de hoje, gente, preparamos aí uma aulinha bem tranquila, bem legal, e nós vamos abordar os seguintes assuntos, ó. Então, como eu disse, a primeira parte é a parte introdutória, conhecer a equação. Depois a gente vai à parte operacional, vamos ver dois tipos, com e sem denominador. E, por último, fazer a resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. E, por último, resolver uma bateria de exercícios. Tranquilo? Então, para você aí que tem uma certa dificuldade nessa aplicação de resolução dessa equação, essa aula com certeza vai te ajudar muito, galera. Beleza? Vamos lá então, ó. Equação do primeiro grau, gente. Primeira parte é a parte conceitual. Professor, o que é uma equação do primeiro grau? Para a gente falar em equação do primeiro grau, a gente precisa primeiramente falar em sentença. Sentença é uma operação matemática, E essa operação pode ser uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. É uma operação matemática. Então, a gente chama de sentença matemática. A sentença matemática, ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Quando que ela é aberta? Que é o caso que nós iremos estudar. Quando, para ser determinado o valor dessa sentença, é necessário, antes, nós identificarmos o valor da variável presente na sentença matemática. Ok? Beleza? Então, toda vez que eu tenho uma operação matemática, uma sentença, soma, subtração, multiplicação, e apresenta uma variável, eu tenho uma sentença matemática aberta. Tranquilo? Bom, e aonde entra o conceito de equação? A equação, ela é essa sentença matemática aberta, ou seja, uma operação matemática que contém uma variável, porém ela é expressa por um sinal de igualdade. Eu estou fazendo um comparativo. Por isso ela se torna equação. Então é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta a variável. Ou você diz que apresenta a variável ou diz simplesmente aberta. Beleza, professor, já sei o que é uma equação. Mas por que essa equação ela é chamada do primeiro grau? Bom, gente, é importante que a gente entenda o seguinte. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma equação. Olha só, 3x mais 4. Aliás, de uma sentença. Vou colocar aqui como se fosse uma equação. 3x mais 4 igual a 1. Isso aqui é uma equação. Essa equação, ela é do primeiro grau, professor? É. O que define o grau de uma equação? O que define o grau é o maior expoente que a variável contém. Quem é a minha variável aqui? No caso, é a letra x. O maior expoente, que é o valor que vai aqui, como não apareceu nada, professor, se não aparecer nada, é porque é 1, ok? Ah, se apareceu nada é 0? Não, 0 tem que aparecer o 0, não é. Se não apareceu nada, é 1. Então, por isso, ela é do primeiro grau. Professor, se o maior expoente aqui fosse 2, aí a minha equação já passaria a ser do segundo grau. Se o maior expoente for 3, do terceiro grau, e assim por diante. Então,
O grau de uma equação ou de uma sentença é definido pelo maior expoente que a letra, que a variável, que o termo desconhecido contém, pelo maior expoente, cujo coeficiente, que é o número que está junto com ele, for diferente de zero, ok? Então, esse carinha aqui, que é o 3, não pode ser zero, pode ser qualquer valor. Positivo, negativo, 66, tapa na orelha, beleza. Só não pode ser zero, ok? Bom, então já sabemos por que a nossa equação ela é do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais essa nomenclatura. Então eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, x mais 7 igual a 16. Bom, primeiramente é importante que a gente entenda toda a linguagem, toda a nomenclatura que nós utilizamos quando nós fazemos referência a uma equação. Você precisa compreender esse processo para depois, quando nós abordarmos alguma fala, você não vai ficar aí sem compreender o que nós estamos querendo dizer. Tranquilo? Bom, primeira situação é que o sinal de igualdade, ele divide a equação em duas partes. Divide em duas equações, a equação em duas partes, que são chamados de membros, ok? Então, eu tenho dois membros, um à esquerda e o outro à direita do sinal da igualdade. Então, na visão que você está tendo aí, o x mais 7 aqui seria o meu primeiro membro e o 16 seria o segundo membro. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que entender agora é que o sinal de igualdade faz essa divisão. Beleza. Uma outra coisa importante é nós entendermos o que é um conjunto universo. Veja bem, gente, no estudo e na resolução de equações do primeiro grau, não é muito incomum não aparecer situações como conjunto universo ou conjunto verdade, ok? Essa linguagem, essa termologia técnica, ela vai estar presente lá no concurso. Então, você precisa entender, quando o exercício fala de conjunto universo é uma coisa, quando ele fala em conjunto verdade é outra coisa, e a gente precisa deixar isso muito bem claro aqui, tranquilo? O que é um conjunto universo, gente? O conjunto universo é o conjunto que contém todos os valores que possam ser possivelmente solução para aquele problema. Veja bem, que seja uma possível solução, não que é uma solução. Mas a solução daquele problema vai estar dentro daquele conjunto de valores. Tipo, ó, tudo que está dentro desse quadro, dessa lousa, pode ser uma das soluções. Agora, qual é? Não sei ainda, mas tudo que está aqui é candidato a ser. Isso é conjunto universo. Beleza. E o que seria, então, um exemplo? Conjunto dos números naturais pares. Veja bem, a gente já viu no estudo de conjunto que os naturais são todos os inteiros positivos. Se eu falo conjunto dos números naturais pares, são todos os inteiros pares e é infinito. Ok? Tudo que for inteiro e par é natural. Tranquilo? Beleza. Aliás, todo natural par vai ser um inteiro, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Tranquilo? Bom, conjunto verdade, gente. Conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? Então, o universo é um conjunto de valores. Verdade são, dentre esses valores do conjunto universo, somente aqueles que fazem com que a sentença, com que a equação seja verdadeira. Tranquilo? Eu não vou aproveitar todos aqueles que estão disponíveis. Vou aproveitar alguns ou nenhum. Aqueles que forem aproveitados fazem parte do conjunto verdade. Tranquilo? Bom, uma coisa que é importante a gente entender também é o seguinte: uma equação do primeiro grau, ela vai ter somente uma solução para aquele valor. Eu não vou ter duas soluções que vai fazer aquilo ali ser verdadeiro. Eu vou ter uma solução somente. Tá? A gente chama assim de raízes ou solução do problema. Tá? O grau da equação define a quantidade de soluções que eu terei.
Então, numa equação do primeiro grau, eu vou ter uma solução para aquela equação. Beleza. Formas de fazer pode ser diferenciada. Eu posso resolver de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. Mas a solução será sempre a mesma. Tranquilo? Bom, um exemplo de conjunto verdade. Número natural par primo. Veja bem, número natural, a gente sabe que são todos os inteiros positivos. Par, 2, 4, 6, 8. Só que ele quer par e primo. Então, o único número par e primo é o número 2. Então, qual é o conjunto verdade aqui? É o número 2. Esse é o conjunto verdade. Tá? Aqui, na verdade, não é U, é V. Ok? Conjunto verdade, 2. O meu conjunto universo são todos os números naturais. O meu U seria N. Conjunto universo, N, que indica o conjunto dos números naturais. Conjunto verdade, V, o 2. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente já definiu o que é uma equação, né? Eu tenho aqui, então, uma equação do primeiro grau. Uma igualdade aqui, sentença matemática que apresenta uma variável. Beleza. Vamos entender agora o que é e o que não é a equação. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma equação, certo? Agora eu vou mostrar uma outra situação que é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, porém ela não é uma equação, que é esse caso aqui, tá? Para que você compreenda bem, isso é uma equação, isso não é uma equação. É uma sentença matemática? Sim, é uma sentença matemática, na qual eu conheço todos os seus valores. Por que não é equação? Porque não apresenta variável. Tranquilo? Entenderam a diferença? Beleza. Porque às vezes ocorre do aluno achar que isso aqui é uma equação. E não é. Tá? É uma sentença matemática, mas não pode ser tratada como equação. Bom, uma outra coisa importante é a gente entender o nome que nós damos a cada elemento que constitui essa equação. Ok? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma equação. 3x sobre 2, menos 2, mais 3x, menos 4, igual a menos 4, menos x. Cada elemento que constitui essa equação tem um nome específico. Então, numa equação, eu vou ter incógnita ou variável, eu vou ter termos e eu vou ter coeficientes. E eu preciso saber o que é um termo, o que é um coeficiente e o que é a variável. Beleza? Então, vamos destacar isso daqui. Então, eu tenho os dois membros, né? Primeiro membro e segundo membro. O que eu tenho aqui? Quem são os termos de uma equação? Todos os elementos que estão presentes numa equação, separados pelo sinal de mais ou de menos, de adição ou de subtração, eles constituem termos da equação. Então, quando eu falo termo, eu não necessariamente vou ter somente um elemento. Eu posso ter um elemento, posso ter dois elementos juntos, posso ter 3, 4, 5, posso ter vários elementos juntos. Inclusive, na parte de cima ou na parte de baixo também, tá? Porque eles formam um só, numerador e denominador. Posso ter fração como termo, posso ter termo só inteiro, sem ser fracionário. Então, olha só, o sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Aqui eu tenho um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de mais, aqui eu tenho um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de mais. Então, vocês observem que, para identificar a quantidade de termos, basta eu verificar quantas adições ou subtrações existem. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho... Tendo os sinais de mais e menos, eu consigo contar os termos, porque os termos estão sempre entre eles. Então, eu tenho aqui um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos, 5 termos. E aí eu coloquei eles de forma separada aqui. Detalhe, gente. O sinal que antecede esse termo
acompanha, está presente, faz parte dele. Então, quem é o primeiro termo dessa equação aqui? É o 3x sobre 2. Ele é positivo quando não aparece nenhum sinal. O segundo aqui é o menos 2. O terceiro é o 3x positivo. O próximo aqui é o menos 4, não 4, menos 4, porque tem um sinal antes. E o último termo aqui é o menos x, ok? Não esqueçam que o sinal acompanha o termo. Beleza. Incógnita. O que é a incógnita? É o termo desconhecido, é a variável, é o elemento que nós queremos encontrar. Então, nesse caso aqui, eu só tenho um elemento desconhecido, que é a letra x. Professor, nesse caso, não teria que colocar menos x? Não. Para a identificação da variável, nós não colocamos o sinal, tá? Nós simplesmente indicamos qual é a letra que está presente nessa equação. Tranquilo? Letra x. Aí eu tenho termos com incógnita. O que são termos com incógnita? É os termos aonde a incógnita está presente. Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro, 3x sobre 2. Então, eu tenho um termo que apresenta incógnita. Eu tenho esse outro, 3x, é um termo que apresenta incógnita. E eu tenho esse outro, menos x, que é outro termo que apresenta incógnita. Aí eu tenho os coeficientes. Eu vou colocar aqui, ó, coeficientes. Professor, o que é o coeficiente? Coeficiente são exatamente os números que estão juntos com a incógnita. São os números que estão presentes com a letra, estão associados a ela. Então, nesse caso, eu tenho como coeficiente o 3x sobre 2, eu tenho o 3 sobre 2, isso aqui é um coeficiente, porque ele está presente com essa incógnita aqui, tá? Eu tenho o coeficiente dessa outra aqui, ó, é 3, porque o 3 está junto com esse x, e eu tenho o coeficiente dessa outra aqui, que é o menos 1, ok? Então, o coeficiente que está junto com as incógnitas são exatamente esses valores aqui. Só para que você entenda, tá, que coeficiente é o nome que se dá àquele valor numérico que está junto com a letra. Beleza? Bom, nós temos também os chamados termos independentes. O que são os termos independentes? Termos independentes são os valores presentes na equação que não estão juntos com a variável, que é o caso do menos 2 e do menos 4. Por isso, eu destaquei aqui, menos 2 e menos 4. Beleza? Então, olha só essa linguagem. Termos são separados por sinais de mais e menos, é fácil identificar. Incógnita é a letra desconhecida. Termos com incógnitas é um conjunto de letras e números, certo? Que vai estar presente na equação. Coeficiente é o nome que se dá ao número que está junto com essa letra. E termos independentes são os valores numéricos que não contêm a letra. Beleza? Bom, agora que a gente já está preparado para a compreensão dessa linguagem, vamos partir agora para o outro passo, que seria já a solução de uma equação. Certo? O que é solucionar uma equação? A gente já viu que uma equação é um desafio matemático onde nós temos que provar uma igualdade. Eu vou ter uma coisa igual a outra e vai apresentar uma variável. Então, solucionar uma equação é encontrar o valor dessa variável que faz com que essa sentença aberta seja verdadeira. Eu tenho aqui, por exemplo, 3x igual a 18. Isso é uma equação? Sim. Professor, qual a operação matemática que está envolvida aí? A de multiplicação. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Não apareceu um indicativo de multiplicação, mas toda vez que você tiver um número e uma letra junto, 5yz, isso é a mesma coisa que 5 vezes y vezes z. Você não tem necessariamente a obrigação de indicar a multiplicação. Isso já fica de forma implícita. Se você tem um número e uma letra juntos, de forma implícita, já existe uma multiplicação ali.
Tranquilo? Então, 5YZ é 5 vezes Y vezes Z. 3x quer dizer 3 vezes x. Beleza. Então, para nós resolvermos isso daqui, basta a gente encontrar o valor que vai fazer isso aqui ser verdadeiro. Então, qual é o elemento que multiplicado por 3 vai dar 18? Ah, professor, o número que multiplica por 3 e dá 18 é 6. Então, 3 vezes 6, 18. Pronto, a solução dessa equação é o 6. Ou seja, o conjunto verdade é o número 6. Tranquilo? Isto que é encontrar a solução de uma equação. Beleza. Vamos pegar um outro caso aqui. Ó. Eu tenho aqui x mais 7 igual a 12. Qual o número que somado com 7 dá 12? Ah, professor, essa é fácil. 5. Beleza. 5 é a solução desse problema. Tá? Professor, está muito fácil. Calma, nós estamos compreendendo o processo. Tá? E é muito importante que, principalmente você que tem um pouco mais de dificuldade, que você acompanhe esse passo a passo para quando a gente chegar nos casos mais complexos, você não vai ter tanta insegurança na hora de resolver. Beleza? 20 menos x igual a 15. A solução disso é um número que tirado de 20 dá 15. Professor, é 5 também. Ah, beleza, 5. Ó, professor, que coincidência. A primeira equação, a solução deu 5. A segunda equação, a solução também deu 5. Tem alguma coisa a ver? Tem. Sim, e foi proposital que eu coloquei esses dois formatos de equação. Por quê? Para que você entenda o nome que se dá quando duas equações apresentam a mesma solução. Olha só, elas são chamadas de equações equivalentes. Aí o aluno fala assim, professor, mas qual que é a necessidade de eu saber isso? A CESP, por exemplo, é uma banca que usa, às vezes, desse recurso, porque ela faz afirmativas e pede para você julgar. E aí você pode estar, por exemplo, diante de uma situação onde ele apresenta duas equações e, no final, ele afirma que, que essas equações elas são equivalentes. Aí o aluno fica assim, bugado, com cara de bobo, não sei o que é isso, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que resolver as equações? Sim, você vai ter que resolver. Mas o que é uma equação equivalente? Então, equação equivalente são equações que apresentam o mesmo conjunto solução. O conjunto verdade é o mesmo. O mesmo valor de solução para a equação A é para a equação B. Então, eu digo que A e B são equivalentes. Tranquilo? Beleza. Bom. Continuando aí, galera. Bom, vamos ver agora situações onde nós temos uma equação para resolver e essa equação ela pode apresentar denominador ou não. Vamos ver primeiramente os casos que não apresentam denominadores. E aí depois a gente resolve os com denominadores. Veja bem, galera. Ó, eu tenho 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Então, objetivo, resolver essa equação. A gente já viu que para resolver é encontrar o valor da variável que faz isso aqui ser verdadeiro. Agora a gente vai entrar num conjunto de regras, de procedimentos que têm que ser adotados para que a gente consiga chegar nesse conjunto solução, ok? É muito comum, quando você aprendeu isso pela primeira vez, lá no ensino fundamental ainda, que foi o primeiro contato seu com uma equação do primeiro grau, a linguagem utilizada pelos professores é uma linguagem muito, digamos assim, popular, é uma linguagem que tecnicamente não é a comum, certo? Mas é uma linguagem que é compreensível, ok? Então, eu vou tentar abordar os dois tipos para que você consiga entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu disse para vocês que o sinal da igualdade, ele separa a equação em duas partes, em primeiro membro e segundo membro. Uma coisa que tem que ficar claro, muito embora nós expressemos esse tipo de linguagem, mas na prática ela não existe, não é real, é que nenhum valor
passa de um lado para o outro. E a gente usa essa linguagem. E você está acostumado com essa linguagem, porque o professor, quando ele ensina, ele fala, passa para o primeiro membro, passa para o segundo, o que tem vem para cá, vai para lá. Beleza, gente. Por uma questão de compreensão, é aceitável esse tipo de linguagem, mas não que seja correto isso. Porque, às vezes, o aluno fica achando que o número anda, que ele desloca mesmo. Ele saiu daqui e deslocou para lá. Não, isso não ocorre. Tá? O número não caminha. Tranquilo? Ele permanece sempre na posição que ele está. O que nós vamos promover são operações matemáticas em ambos os lados da igualdade, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. É assim que é o procedimento. Tranquilo? Então, nós podemos, sem medo de errar, fazer qualquer operação matemática numa equação. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, ok? Nós podemos realizar diversas operações matemáticas numa equação, tá? Com a seguinte condição: tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Como assim, professor? Se você soma 10 de um lado, você soma 10 do outro. Se você multiplica por 1000 de um lado, você multiplica por 1000 do outro. A condição é essa: o que se faz de um lado da igualdade se repete do outro da igualdade. E isso vai lhe dar a garantia de não alterar o conjunto verdade. Ou seja, a solução do seu problema continua a mesma. Mesmo que eu multiplique aqui por 7, professor, sim, desde que do outro lado você multiplique por 7, não altera o resultado. Tranquilo? Então, para que a gente caminhe numa linguagem técnica compreensível, é isso que vai acontecer. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. E nós vamos ter que proceder dessa forma para poder resolver uma equação. Bom, professor, mas não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que o que tem a variável eu deixo de um lado, o que não tem a variável eu passo para o outro lado. Beleza. Isso aí é aquele lance que eu fiz referência. É uma linguagem não tecnicamente correta, mas é uma linguagem que facilita a compreensão do procedimento e das metodologias que têm que ser usadas para resolver uma equação. Beleza? Então, podemos usar essa linguagem, professor? Podemos, mas agora com a consciência do que ocorre realmente. Beleza? Olha só, eu tenho 5x aqui e eu tenho 3x aqui. Para resolver a equação, nós temos que isolar a variável. O que é isolar a variável, professor? É deixar ela de um lado somente da igualdade. Eu não posso ter a variável no primeiro e ter a variável no segundo. Eu tenho que tê-la somente no primeiro ou somente no segundo. Professor, não tem que ser só no primeiro? Não. Pode ser num ou no outro. Isolar é deixá-la somente de um lado da igualdade. Qual? Não importa. Por questões, digamos assim, de costume, geralmente se deixa no primeiro membro, mas não é regra isso. Você deixa no qual você quiser. Ok? Mas nós vamos usar essa metodologia de deixar a variável, fazer com que ela permaneça sempre no primeiro lado, no primeiro membro da equação. Beleza? Bom, tecnicamente seria o seguinte: para que essa variável desapareça daqui, é 3x. Eu tenho que tirá-la daqui. Para tirar 3x, eu tenho que subtrair 3x. Por quê? Porque 3x menos 3x, isso dá o quê? Dá zero. Se dá zero, ela desaparece. Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Para que essa variável desapareça, eu vou ter que subtrair 3x do lado direito da igualdade. Professor, mas como assim eu vou subtraindo? Eu não disse para vocês que nós podemos fazer qualquer operação matemática, desde que tudo que você fizer de um lado, você repita do outro? Beleza. Então, o que ocorre na prática é isso aqui, ó. 5x menos 6 igual 3x mais 4. Veja bem.
ajeitar aqui. Igual 3x mais 4. O nosso objetivo aqui é duas coisas. Primeiro, eu tenho que isolar a variável. Então, eu tenho que trazê-la para um lado. E o que não tem a variável? Eu tenho que passar para o outro lado. Ela não vai poder ficar no mesmo lado da variável. Beleza. Então, aqui tem a variável. A maior variável é o 5, certo? 5x é maior que 3x. Então, eu vou permanecer desse lado. Beleza. Então, esse 3 vai ter que sumir daqui e esse 6 tem que sumir daqui. Para que esse 3 suma, eu vou ter que subtrair 3 desse lado. Mas espera aí, se eu subtrair 3 desse lado, eu tenho que subtrair 3 desse outro também. Então, ó, menos 3x, menos 3x de ambos os lados da igualdade. Tranquilo? Professor, mas e aí? Agora falta o 6. O 6 está do lado do esquerdo do primeiro membro. Ele não pode aqui, então eu tenho que desaparecer com ele. Se eu tenho menos 6, para desaparecer, eu tenho que somar com 6. Porque menos 6 mais 6 é 0. Então, ou seja, para que esse 6 desapareça daqui, eu tenho que somar 6. Mas se eu somei 6 do lado esquerdo, eu tenho que somar 6 do lado direito. Tranquilo? Viram o que eu fiz aí? Então, esse é o procedimento. Agora, gente, acontece uma mágica fenomenal. Se eu tenho 3 positivo e 3 negativo, um elimina o outro. Pronto. Se eu tenho 6 negativo e 6 positivo, um elimina o outro. Quem sobrou desse lado? 5x menos 3x. Quem sobrou do outro lado? O 4 mais o 6. Tranquilo? Beleza. Então, de agora para frente, o que nós vamos proceder? Nós vamos fazer a operação com números inteiros. O que é a operação com números inteiros? Que é uma regra que você tem que dominar muito fortemente. Essa regra diz o seguinte, olha só, adição com números inteiros. Se você tem, por exemplo, mais 3, mais 2, menos 3, menos 2. Números com sinais inteiros, adição de números com sinais inteiros. Adição de números inteiros. Se os sinais forem iguais, você vai ter que somar e conservar o sinal. 3 positivo, 2 positivo. Soma 3 mais 2, 5. Conserva o sinal mais. Tranquilo? Menos 3, menos 2. Sinais iguais. Soma 3 com 2, 5. Conserva o sinal. Uma coisa que você não pode fazer é jogo de sinal aqui. Porque aqui não é uma multiplicação. Jogo de sinal, meu amigo, minha amiga, você só irá fazer se você estiver multiplicando ou dividindo. Ok? Caso contrário, prevalece essa regra. Se forem iguais, soma e mantém o sinal. Tranquilo? Professor, e se for diferente? Por exemplo, mais 3, menos 2, menos 3, mais 2. Se forem diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior número. Subtrair, como que eu faço essa subtração? Você pega o maior número e tira o menor. O maior é 3. 3 tira 2, 1. Quem é o maior? 3. Qual é o sinal dele? Mais. Então, a resposta vai ser mais 1. Menos 3 mais 2. Sinais diferentes. Então, tem que subtrair. 3 tira 2, 1. Quem é o maior? 3. Qual é o sinal dele? Menos. Então, fica o sinal negativo. Beleza? Tranquilinho? Bom, recordado essa regra de sinais, aí a gente vem para cá. Isso eu só posso fazer quando eu tiver termos correspondentes. Um termo é correspondente do outro quando ele for igual ao outro, seja em letra, seja em número somente, tá? Então, termos correspondentes, 4, todos os números são correspondentes. As letras são correspondentes também.
as mesmas letras. X não é correspondente de Y, X é correspondente de X. E X não é correspondente de X ao quadrado. A correspondência implica em ter a mesma letra e o mesmo expoente. Aqui não aparece nada, é 1. Aqui é 2. Então, elas não são correspondentes, porque aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. Então, para ser correspondente, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Tranquilo? Bom, essa é a analogia que a gente faz. São correspondentes, beleza. Apresentam a mesma letra com o mesmo expoente. Então, vai a regra de sinais. O 5 é positivo, o 3 é negativo, 5 tira 3, 2. O sinal do maior é positivo, fica positivo. Ok. Aqui, o 4 é positivo, o 6 é positivo, porque quando não aparece sinal é positivo. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 4, 10, positivo. Beleza? Bom. E agora, professor, como que eu faço aí? 2x igual a 10. Mais uma vez, voltando lá ainda quando você aprendeu, o professor dizia assim, se um número está multiplicando de um lado da igualdade, você vai passar ele para o outro lado, ele passa dividindo. Ou dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, como eu disse, são linguagens coloquiais que, digamos, facilita a nossa compreensão. Mas, tecnicamente, o que acontece? Como eu falei para você, número não caminha. Não tem como um número andar de um lado para o outro. Então, números não se passa de um lado para o outro. O que ocorre são operações matemáticas iguais, equivalentes de ambos os lados. Veja bem, para que esse 2x desapareça e fica somente x, ao invés de 2x, tá? Eu posso simplesmente dividir por 2. Se eu dividir 2x por 2, eu vou ter somente x. Para que ele 2 se torne somente 1, é só eu dividir por 2. Ah, professor, então eu posso fazer isso aqui? Posso. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Por quê? Porque tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ah, beleza. Então, 2x dividido por 2 vai ficar somente x. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Pronto. 5 é a solução do problema. Porque solucionar é encontrar o valor de x que faz isso aqui ser verdadeiro. Depois, se você quiser tirar a prova, é só substituir o 5 no lugar do x e verificar se a igualdade é verdadeira. 5 vezes 5, 25. 25 tira 6, 19. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 igual a 19, então é verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, eu fiz essa equação usando termos técnicos e mostrando para você como que, de fato, ocorre. É óbvio que você não vai precisar fazer desse jeito. Professor, eu acho mais fácil usar aquela linguagem que eu aprendi. Passa de um lado para o outro, trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, vai dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Galera, eu também vou usar essa linguagem. Nós vamos falar desse jeito. Mas eu precisava mostrar para você, para que você entendesse o que é tecnicamente correto. Tá? Mas aí agora nós vamos usar essa linguagem mais coloquial, até por você estar mais acostumado com ela e não causar uma certa dificuldade na compreensão. Eu sei que isso aqui foi mais difícil de compreender, mas isso é o que tecnicamente é correto. Beleza? Bom, então, usando essa mesma situação aqui, ó, se você vai resolver esse exercício de forma mais prática, mais direta, o que você faria? Objetivo, isolar a variável. Então, o que tem a variável, x vai para um lado, o que não tem vai para o outro. Olá, meus amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto,
eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.